Ele nunca quis ser bilionário. Nunca sonhou em ter o maior império da moda outdoor. Enquanto outras marcas lutavam por lucros, ele lutava por árvores. Yvon Chouinard, escalador, ferreiro, ambientalista. O homem que fundou a Patagônia e depois abriu mão de tudo para salvar o planeta. Essa não é só uma história sobre roupas. É sobre propósito. É sobre quebrar o sistema. É sobre como uma marca virou um manifesto. E se o capitalismo tivesse uma alma? Talvez ela se parecesse com isso. O ano era 1953. Enquanto o mundo assistia à televisão em preto e branco e sonhava com carros velozes, um garoto franzino e introspectivo passava os dias enfurnado na natureza. O nome dele? Yvon Chouinard. Filho de imigrantes canadenses, cresceu nos arredores de Los Angeles, mas odiava a cidade. Na escola, era disléxico, se sentia deslocado e mal conseguia acompanhar as aulas. Preferia se esconder nos campos, rios e trilhas. Aos 14 anos, aprendeu a escalar. Mas não como um hobby. Para Yvon, aquilo era um ritual. Ele não escalava para competir, para ganhar medalhas ou para postar fotos. Escalava porque se sentia vivo ali em cima, pendurado por uma corda, com o vento cortando o rosto e a sensação de que o mundo havia parado. Mas ele percebeu algo. Os equipamentos de escalada vendidos na época eram frágeis, pesados e caros demais. Então decidiu aprender sozinho a trabalhar com ferro. Literalmente montou uma forja improvisada no quintal da casa. Ali, no meio da fumaça e da solidão, surgiam os primeiros protótipos de grampos e pitons, cada um feito à mão, batido com martelo, polido com esmero. O que ele não sabia é que aquele gesto inocente de autossuficiência daria origem a uma das marcas mais influentes da história. Só que naquela época, Yvon detestava a ideia de negócio. Para ele, ser empresário era ser parte de um sistema sujo. Não queria loja, não queria marketing. Vendia os equipamentos no porta-malas do carro, de escalador para escalador. E tudo era artesanal, limitado, feito só por necessidade, não por ambição. Mas os pedidos começaram a crescer. E ele, sem querer, passou a empregar amigos, montar oficinas, receber encomendas em larga escala. De repente, o garoto antissocial que fugia da escola, tinha uma empresa nas mãos. O nome Patagônia só viria depois, mas o espírito rebelde já estava ali. Uma marca criada não para crescer, mas para proteger o que ele amava, a natureza. Um negócio que nascia da contradição mais profunda. Um idealista que odiava o capitalismo, criando algo que um dia movimentaria milhões de dólares. E esse conflito interno só iria se intensificar. Porque quanto mais a Patagônia crescia, mais ele precisava escolher entre seus ideais e a lógica do lucro. A cada novo pico conquistado, a cada escalada, a natureza selvagem se tornava mais do que apenas uma paisagem. Ela era a essência de tudo. Foi ali, no coração das montanhas, onde Yvon Chouinard descobriu sua verdadeira paixão. Mas, à medida que sua marca crescia, surgia uma dúvida perturbadora que o assombrava. Como manter a pureza de sua visão quando a pressão do mercado e o desejo de expansão começam a sufocar os princípios que ele tanto prezava? No começo, tudo parecia simples. Yvon forjava seus equipamentos com as próprias mãos, em uma pequena oficina, sem pressa. A marca Patagônia representava mais que uma linha de produtos, ela representava integridade, sustentabilidade, amizade com a natureza. Mas à medida que a demanda aumentava, ele se viu sendo puxado para um lugar onde a escala e o lucro ganhavam mais importância. A Patagônia passou de uma pequena operação artesanal para uma gigante do mercado. Logo, Yvon se viu em uma encruzilhada. Sua visão original estava sendo desafiada pela necessidade de crescer. Como poderia ele continuar sendo fiel aos seus valores, enquanto sua empresa se tornava uma marca global? Como poderia ele preservar a natureza quando sua própria marca, ironicamente, contribuía para a indústria que estava destruindo-a? Era uma encruzilhada moral. Yvon sentiu a tensão de um lado puxando para os negócios, e do outro, sua paixão pela preservação do meio ambiente. Ele sabia que o lucro não podia ser a única motivação. Mas o que fazer quando sua marca já estava no centro da indústria? Enquanto o mundo corporativo pedia mais produção, mais vendas e mais crescimento, a natureza, silenciosa e implacável, o desafiava. Yvon precisava decidir:
Sua lealdade seria com os valores que ele tanto amava ou com os mercados que ofereciam uma fortuna em troca de sua alma. Naquele momento, a vida de Yvon não estava mais nas mãos de um homem sozinho em uma montanha. Agora, sua decisão afetaria milhares de pessoas, e o futuro de sua marca se tornaria um exemplo para o mundo. A Patagônia não era mais apenas um reflexo do espírito aventureiro de Yvon. A marca havia se transformado em um império, que se espalhava pelo mundo. Mas à medida que crescia, também carregava o peso de sua própria contradição. Como poderia ele reconciliar a paixão pela natureza com as demandas do mercado global? Com o conflito crescente, Yvon Chouinard, agora com uma marca global, sentia o peso das decisões difíceis. O que estava por vir seria a transformação que levaria a Patagônia a se tornar um exemplo de como é possível conciliar sustentabilidade com sucesso corporativo. Mas o preço seria alto. E Yvon estava pronto para pagar? Ele já tinha tudo. Fama, prestígio, uma empresa avaliada em bilhões. Mas a inquietação no peito de Yvon Chouinard só aumentava. Por dentro, ele sentia que havia traído algo sagrado. A natureza que o inspirou estava sendo ameaçada. E o sucesso que ele construiu parecia estar, ironicamente, contribuindo para a destruição daquilo que ele mais amava. Foi então que ele fez o impensável. Numa manhã cinzenta de setembro, enquanto a maioria dos empresários calculava lucros e estratégias de expansão, Yvon reuniu sua equipe. O ambiente estava silencioso. Ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. Com um olhar firme, mas sereno, ele anunciou: "A terra agora é nossa única acionista." A Patagônia havia acabado de ser doada. Não vendida. Não fundida. Doada. 100% das ações da empresa foram transferidas para um fundo criado exclusivamente para proteger o planeta. Todo o lucro que não fosse reinvestido no próprio negócio seria destinado a ações ambientais. Nenhum centavo para acionistas. Nenhuma intenção de enriquecimento. O mundo corporativo ficou em choque. Quem, em sã consciência, abriria mão de uma fortuna estimada em 3 bilhões de dólares? A decisão desafiava a lógica do capitalismo moderno. Mas para Yvon, era a única forma de ser coerente com seus princípios. Ele havia fundado a empresa com um propósito: viver em harmonia com a natureza. E agora, estava disposto a sacrificar tudo para defender esse propósito. A repercussão foi imediata. Jornais estamparam manchetes em letras garrafais. Bilionário doa a empresa em nome da terra. A Patagônia não pertence mais a um homem, e sim ao planeta. Críticos chamaram de loucura. Outros, de golpe de marketing. Mas para aqueles que realmente conheciam a jornada de Yvon, aquilo não era uma jogada. Era a conclusão de uma história de coerência, de valores inabaláveis e de uma vida vivida com propósito. Na contramão do sistema, Yvon Chouinard fez história. Mostrou que é possível prosperar sem destruir. Que é possível liderar com ética. Que lucro e propósito podem, sim, coexistir, desde que a coragem esteja presente. Ele não salvou apenas uma marca. Ele reacendeu uma ideia. E talvez, tenha plantado a semente para um novo tipo de capitalismo. Onde a natureza não é explorada, mas respeitada. A decisão de doar a empresa parecia o ato final de uma história perfeita. Mas o mundo real é feito de nuances. E por trás do gesto mais radical do capitalismo consciente, surgiram contradições que ninguém esperava. Enquanto os holofotes iluminavam Yvon Chouinard como um herói da sustentabilidade, vozes começaram a se levantar. Críticos e jornalistas investigativos foram atrás dos bastidores. E o que encontraram levantou questionamentos profundos. A Patagônia, apesar de seu discurso ambiental, ainda dependia de cadeias de produção intensivas em carbono. Suas roupas exigiam matérias-primas sintéticas, como o poliéster reciclado, que ainda assim gera microplásticos ao ser lavado. Além disso, a empresa produzia no Vietnã e Bangladesh, regiões conhecidas por mão de obra barata e fiscalização ambiental frágil. A pergunta começou a circular. Como pode uma empresa que se diz a favor do planeta continuar operando dentro da mesma lógica predatória da indústria da moda? A verdade é que não existe pureza no capitalismo. A Patagônia tentava reduzir os danos, mas ainda era parte de um sistema maior, onde lucro, escala e produção em massa continuam ditando as regras. E mesmo com a doação bilionária, a empresa continuava lucrando, agora direcionando os rendimentos para causas ambientais.
Mas ainda assim, vendendo produtos, incentivando o consumo. Seria isso um paradoxo? Salvar o planeta, vendendo jaquetas de R$ 1.200? Yvon respondeu às críticas com franqueza. Disse que a Patagônia não era perfeita. Que a empresa tentava errar menos, todos os dias. Que ser 100% sustentável era impossível, mas que não fazer nada seria ainda pior. Ele nunca quis ser tratado como santo, mas sim como alguém que reconhece a crise e tenta enfrentá-la de forma honesta. Mesmo que isso signifique tropeçar no caminho. É nesse ponto que a história muda de tom. Deixa de ser um conto de fadas corporativo e se transforma num retrato mais realista, de alguém que escolheu lutar, mesmo sabendo que jamais venceria completamente. No fundo, a Patagônia não vende só roupas. Ela vende uma ideia. Há de que é possível, sim, caminhar na lama, sem se afogar nela. O que havia acontecido com a Patagônia, algo ainda mais surpreendente começou a surgir nos bastidores. A decisão de doar a empresa para o planeta, que parecia insana aos olhos de muitos, acendeu um fogo no coração do capitalismo. Investidores começaram a tremer. Executivos de grandes marcas se reuniram às pressas. Nos bastidores de empresas bilionárias, a pergunta que se espalhava era uma só. E se isso virar moda? O medo não era infundado. Pela primeira vez, uma marca global, lucrativa, cultuada, estava desafiando o próprio conceito de lucro. A Patagônia não estava falindo. Pelo contrário, estava crescendo, vendendo mais, ganhando relevância. E tudo isso sem precisar agradar acionistas. Yvon Chouinard tinha criado um novo modelo de negócio. O capitalismo sem donos. E essa ideia, mesmo parecendo utópica, começou a ganhar força. Outras empresas menores começaram a estudar o modelo. ONGs se aproximaram. Fundos de impacto social passaram a incluir a Patagônia como exemplo. Mas nem todos ficaram felizes. Setores conservadores acusaram a marca de teatro verde. Disseram que era tudo uma jogada de marketing. E a crítica mais pesada veio de um ex-executivo da própria indústria têxtil. Se a Patagônia realmente quisesse salvar o planeta, teria parado de produzir roupas. A frase caiu como uma bomba. Seria verdade? Estariam apenas trocando uma embalagem bonita por um sistema que, no fundo, continua destruindo o planeta? Yvon respondeu com algo inesperado. Disse que sim, aquilo era uma contradição. Mas que ainda era melhor do que fechar os olhos e continuar fingindo. Que ao menos, a Patagônia estava tentando mudar por dentro. Sem esperar que governos ou bilionários salvassem o mundo. No fim, o que Chouinard queria era simples. Colocar a Terra nos contratos. Incluir o planeta como parte interessada nos negócios. Dar a ele o direito de existir, mesmo que isso ferisse o lucro. A Patagônia virou um laboratório vivo. Um experimento radical. Onde cada decisão era feita a partir de uma pergunta. Isso aqui ajuda ou atrapalha o futuro do planeta? E essa pergunta, simples e poderosa, começou a se espalhar. Em reuniões de startups. Em pitches de impacto. Em palestras do Vale do Silício. A rebelião silenciosa estava começando. Porque talvez, no fim das contas, a verdadeira revolução não começa com protestos nas ruas. Mas sim com uma decisão que parece loucura. Feita por um homem velho, que odeia bilionários. E ama escalar montanhas sozinho. Numa manhã fria em setembro de 2022, o telefone de um jornalista americano tocou. Do outro lado da linha, a voz era calma, pausada, com sotaque leve de quem passou mais tempo entre as árvores do que entre os homens. Quero contar algo. Não vou vender a empresa. Nem deixá-la para meus filhos. Eu vou doar. Yvon Chouinard não usou termos jurídicos. Não citou holding, nem fundo fiduciário. Ele apenas disse, a Terra é agora nossa única acionista. Era o fim da linha, ou talvez, o começo de outra. Naquele instante, uma das maiores marcas do mundo deixava de pertencer a uma família. E passava a pertencer a uma ideia. O homem que odiava ser empresário, se tornou o mais radical deles. Porque, diferente dos outros, ele não quis vencer o jogo. Ele quis mudar as regras. E mudou.
A Patagônia se transformou num experimento vivo. Não era mais só sobre vender roupas. Era sobre testar um futuro possível. E, a cada nova coleção, a pergunta era a mesma. Estamos ajudando ou estamos ferindo o planeta? Yvon passou a ser chamado de o bilionário que abriu mão da fortuna. Mas ele nunca se considerou bilionário. Nem herói. Apenas alguém que viu a escalada do capitalismo até o topo. E, quando chegou lá, percebeu que não havia vista nenhuma. Foi então que decidiu descer. Lentamente. Degrau por degrau. Carregando a esperança de que outros o seguiriam. E seguiram. Inspiradas pela Patagônia, outras marcas começaram a rever contratos. ONGs, startups, até mesmo grandes empresas passaram a estudar aquele modelo de lucro com propósito. O impacto foi além dos números. Era cultural, espiritual, simbólico. Porque o que Yvon fez não foi uma jogada de marketing. Foi uma declaração de guerra ao ego, ao acúmulo, ao eterno quero mais. E isso, no mundo de hoje, é um ato revolucionário. No final da vida, o velho alpinista que se recusava a usar gravata, que fugia de reuniões, que fazia suas próprias ferramentas para escalar montanhas, deu ao mundo sua última grande invenção. Uma empresa que pertence à terra. E deixou uma pergunta no ar, como uma trilha que sobe pela névoa da montanha. E se todos fizéssemos o mesmo?